O tiro e a porrada bomba, ele vai rolar no nosso segundo assunto, que a gente vai entrar agora, que é o que está fazendo a diferença. Não é esse papozinho mole de visita, deixa eu ajudar, como o Xandão ficou bondoso agora. O que está fazendo diferença é a ida, é a pressão internacional. E como eu compartilhei com vocês, na terça-feira que vem, dia 7, às 10 horas da manhã, haverá, pela primeira vez, sem dúvida nenhuma, uma audiência dentro do Congresso dos Estados Unidos, do parlamento mais importante do mundo, para tratar da situação do Brasil. Eu mostrei aqui para vocês o convite que eu recebi e o que eles dizem. O objetivo do subcomitê é discutir como o Congresso dos Estados Unidos pode melhor endereçar as sérias violações de direitos humanos que estão sendo cometidas por oficiais do governo brasileiro em larga escala. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta. Essas violações, esses abusos de direitos humanos incluem malfeitos jurídicos, a perseguição da oposição política, a violação da liberdade de expressão e a ameaça à mídia de oposição. Em resposta, essa audiência busca ressaltar a necessidade do governo dos Estados Unidos e das suas agências de agirem, não mais permanecendo em silêncio, enquanto a democracia, a liberdade e o império das leis são enfraquecidos. E eu vou ser o único brasileiro das testemunhas orais, né? Eu não sei se outro brasileiro, inclusive, jamais testemunhou dentro do Congresso dos Estados Unidos. Eu procurei até no Google para ver, mas não achei. E vai ser uma grande honra, mas a esquerda está fazendo tudo, fez de tudo, e está fazendo de tudo para barrar. Mas eles, até agora, ou melhor, eles não conseguiram, não conseguem. E foram lá chorar as pitangas deles em Washington. Mandaram Elisiane Gama, Jandira Fegali. Vocês imaginam uma comunista, uma membra do Partido Comunista do Brasil, falando que está indo promover a democracia. Elisiane Gama, que fez aquele relatório do DCE, a preposta do Flávio Dino. É mais ou menos como se tivessem mandado a Anitta e a Débora Seco na igreja para defender a moral e os bons costumes. Né? E é claro que a imprensa brasileira deu ampla cobertura para os vingadores, os vingadores do comunismo, para irem aos Estados Unidos. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Sendo que esses caras só foram recebidos por meia dúzia de deputados de extrema esquerda nos Estados Unidos e não conseguiram nada, ou praticamente nada. Né? E essa mesma mídia, ela sequer noticiou a nossa audiência, ou boa parte da mídia. Essa até noticiou, a gente já vai chegar lá. Mas nós teremos lá, na audiência, Gustavo Gaia,
Nicolas, deputado federal mais votado do Brasil, Marcel Van Hatten, Mário Frias, Ricardo Salles, Felipe Barros, Marcos Polon, Bia Kicis, Evaí, Eduardo Bolsonaro e pelo menos 2 senadores, o senador Eduardo Girão, que é um dos grandes homens que permitiram que tudo isso acontecesse, obviamente tem que estar lá, e o senador Marcos Rogério. O senador Magno Malta só não vai porque, coitado, está hospitalizado, fez uma cirurgia, tadinho do Magno Malta, cara, ele é todo travado. Ele é sarado, se vocês olharem o Magno Malta pessoalmente, ele é sarado, tadinho, mas ele tá todo travado, tem um problema de medula, fez cirurgia, tá todo arrebentado, coitado. Meu abraço aí pro senador Magno Malta, que também é um dos responsáveis por isso acontecer, e o senador Safe, que eu proíbo de ir aos Estados Unidos se eu tiver essa prerrogativa, porque ele resolve o negócio do julgamento dele primeiro, que a gente ainda vai precisar muito dele ao longo desse mandato. Mas aí teve a matéria da Folha, e a gente, eu acho que o melhor que a gente pode fazer é ler junto a matéria da Folha, porque a Folha foi um dos poucos veículos. Tadinha, a Suheli, que é editora do meu site, ela até, Paulo, eu não estou achando a matéria em lugar nenhum. Aí eu fui lá e fiz um press release. Mas a Folha publicou. E o que a Folha publica? Vamos ler juntos. Congresso dos Estados Unidos ressuscita a audiência articulada por bolsonaristas sobre o Brasil. Evento em Washington sobre crise na democracia havia sido barrado por democratas em março. Não é que, bom, em primeiro lugar, o evento não foi articulado por bolsonaristas, foi articulado por mim, que não sou um bolsonarista. Embora vocês digam aqui na matéria que eu sou, mas vamos em frente. É engraçado que o pessoal do chat me senta o pau porque eu critico o Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, a Folha de São Paulo acha que eu sou bolsonarista. Bom, mas isso é uma outra história. Tá aqui, ó. O Congresso dos Estados Unidos ressuscita. Evento em Washington sobre crise na democracia havia sido barrado. Aí vamos ler a reportagem junto. O Congresso dos Estados Unidos realizará, na próxima semana, uma audiência sobre a suposta crise. Não, a audiência é sobre a crise, querida. Deixa eu te falar uma coisa. Fernanda Perrin. Não sei quem é Fernanda Perrin. Vamos descobrir juntos quem é Fernanda Perrin. Essa moça... Ah, Fernanda, nós nos conhecemos. Você é correspondente nos Estados Unidos, mestre em ciência política pela USP, ou seja, você não tem culpa de ser tão militante, você foi formada na sua universidade por isso. Mas, Fernanda Perrin, deixa eu te explicar uma coisa básica de jornalismo. A audiência é sobre a crise na democracia no Brasil. Está escrito. O suposta é a sua opinião, só que você não é colunista. Você é repórter, é correspondente. Eu, Paulo Figueiredo, sou pago pelo meu público para dar a minha opinião. Você, Fernanda Perrin, é paga pela Folha de São Paulo, pelo governo Lula, pelos doadores lá da Folha de São Paulo, seja lá quem sejam, anunciantes, as famílias bilionárias, etc. Mas você é paga para dar notícia. Não é repórter, não é isso? Jornalista objetivo, jornalista opinativo. Lembra da faculdade? Ah, não, você estudou ciência política. Tudo bem, não tem problema. Suposta crise da democracia no Brasil. Aí vamos lá. Com a presença do jornalista americano Michael Schellenberg, que divulgou os arquivos do Twitter relacionados ao Brasil, ponto para você, tá correto, é esse mesmo. Do CEO da rede conservadora Rumble. Ai, meu Deus do céu. Quem disse que o Rumble é uma rede conservadora, minha filha? Abre você uma conta lá. Você sabe o que acontece? Só porque o Rumble não censura nenhum tipo de espectro de opinião política, isso virou conservadorismo. E é por isso que eu até aceito que digam que eu sou conservador. Porque hoje, você ser contra a censura já é você ser conservador. Michael Schellenberg, jornalista conservador. CEO, Rumble, não censura as pessoas, rede conservadora. O Rumble é uma rede social, filha. Tudo bem, você vai chamar o Mark Zuckerberg, dono da rede comunista Meta, o TikTok, que é do Partido Comunista Chinês. Você vai chamar de a rede do Partido Comunista, a rede comunista TikTok? Não, mas o Rumble é a rede conservadora. Onde consta qualquer coisa sobre conservadorismo no Rumble? Tem um monte de gente de esquerda dentro do Rumble. Um monte de libertário.
Os libertários, eu fiz o show do Luke Rudolsky, essa semana, passou agora, no Rumble. A diferença é que no Rumble a gente pode... Eu não devia nem estar falando aqui, porque isso reduz o engajamento, mas no Rumble a gente pode falar um monte de coisa que a gente não pode falar no YouTube. Aí a segunda hora do show é só lá. Eu sinto falta de poder ter uma parte do show que eu pudesse fazer com liberdade de expressão, porque senão o YouTube censura. Ó, eles acabaram de derrubar o engajamento do programa, porque eu citei essa outra rede social. Ainda assim, nós estamos... Aí, já estávamos com 14 mil e poucas pessoas, eles derrubaram agora para 14. E a gente está um pouquinho atrás da CNN Brasil. Não gosto disso, me incomoda um pouco. Então conto aí com vocês, mesmo com essa derrubada de engajamento. E aí, o ativista brasileiro Paulo Figueiredo Filho. Olha quanto adjetivo. Ativista do ativista brasileiro Paulo Figueiredo Filho, alinhado ao bolsonarismo. Repita comigo, Fernanda. Jornalista. Jornalista. Você pode até me chamar de ativista, nesse caso o trabalho é um trabalho de ativista, mas é ativista da liberdade de expressão. Alinhado ao bolsonarismo é um adjetivo seu. Repara que todo mundo tem que ter um adjetivo. Isso não é uma reportagem. Aí diz aqui, não está prevista a presença do bilionário dono do X, que é o Elon Musk. Atualmente trava um embate. Fernando, spoiler. O Elon Musk vai te trazer uma surpresinha nos próximos dias, eu ainda não posso contar. Só vou contar para vocês depois que tiver tudo feito, tudo pronto. O título da audiência, Brasil, uma crise da democracia, da liberdade e do Estado de Direito, é o mesmo de um outro debate que está sendo publicado na Comissão de Direitos Humanos, mas que foi bloqueada pelo co-presidente do órgão, Jim McGovern. Lembra que vocês ficaram rindo? Acabou a festa dos bolsonaristas, foram barrados, tiveram que fazer uma coletiva de imprensa, blá, 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 blá. Aqui é para vocês. Quem ri por último, ri melhor. Na ocasião, o líder republicano da comissão, Chris Smith, que é próximo de bolsonarista, tem nada de próximo bolsonarista, havia prometido insistir na realização do evento. Todo mundo direito é bolsonarista na cabeça dela. Chris Smith, bolsonarista agora também. Ele também é co-presidente do subcomitê em que a audiência será realizada na próxima semana. Errado, ele não é co-presidente, ele é o presidente. Co-presidente era co-presidente da outra comissão. Aí diz ele aqui, o Brasil está indo na direção da anarquia e do Estado pelo direito, em que o direito é usado seletivamente como instrumento de poder político para processar pessoas como forma de silenciar a oposição, afirmou o republicano após o cancelamento da audiência durante uma conferência do lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro, Figueiredo e Alan dos Santos. O Alan até apareceu lá, entre outros aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Alan é muito bem-vindo, só para te dizer. Alan estará conosco nessa audiência. A iniciativa faz parte de uma ofensiva internacional coordenada por Eduardo Bolsonaro. Eu liguei para o Eduardo Bolsonaro e ri horrores com a história e falei assim, tu que tá coordenando tudo, hein? Tadinho do Eduardo talvez nem conseguisse ir na audiência. Mas sem dúvida nenhuma é um dos caras que mais ajuda. Mas coitado, coordenada pelo Eduardo Bolsonaro para angariar apoio às alegações de perseguição e censura no Brasil. É alegações, né? Porque, né, Fernanda? Eu não fui censurado, não. Eu só alego que fui censurado. Na verdade, se eu digitar no meu Twitter, aparece no Brasil, né? Ou não? Então é alegação ou é censura? Além de visitas frequentes a Washington, houve pelo menos outras duas em novembro e fevereiro. Ele esteve no início do mês na Bélgica. O Eduardo teve mesmo. Um embate do Monarca, babá. Em paralelo a esse movimento, uma delegação liderada pela senadora Elisiane Gama, relatora, teve em Washington, e isso aqui, a visita começou a ser articulada no ano passado pelo Instituto Vladimir Herzog, que banca a viagem. Isto é crime! Aliás, para eu não esquecer, deixa eu mandar essa notícia aqui para a assessoria do Congresso, porque isso aqui é confissão de crime. Vou explicar por quê. Existe uma coisa nos Estados Unidos chamada FARA. Eu acho que é Foreign Agents Registration Act.
não tenho certeza que a sigla é isso, mas é o FARA, todo mundo que conhece como FARA. O FARA obriga qualquer entidade que for fazer lobby nos Estados Unidos, financiada por uma ONG, que receba qualquer tipo de recurso público, como recebe a Fundação Vladimir Herzog, ela deve ser registrada, e o Instituto Vladimir Herzog não é. Então, eu mesmo vou me encarregar, haja tempo para lidar com isso tudo, de fazer uma denúncia para que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigue violação do FARA pelo Instituto Vladimir Herzog. Se eles pagaram a viagem, e essa viagem foi paga com dinheiro público, etc, etc, violação do FARA. Se reuniram com o pessoal da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca e etc. Aí eles falam aqui da proposta, isso aqui não é absoluto, começa a ser absolutamente irrelevante. Mas disseram que tiveram uma reunião com os deputados democratas. Jim McGovern, lembrem do Jim McGovern? Foi o cara que barrou a nossa primeira audiência. O cara amigo de Cuba, do Foro de São Paulo, das Farc. E se abrir aqui, Greg César, Chuy Garcia, Dália Ramírez, é tudo gente da extrema esquerda americana. Mas o Jim McGovern, eu avisei a vocês quem ele era. E tá ele agora aqui encontrando com os vingadores da esquerda. Como eu disse que ia acontecer. Agora sim, pelo menos a gente está liderando a audiência. Vocês curtiram o vídeo, a gente virou primeiro lugar na audiência. Eu odeio esse negócio de não ser primeiro lugar na audiência. Agora, o que está todo mundo desesperado tentando saber? E vocês vão saber. Do que eu vou falar. Eu vou lá defender o Bolsonaro? Eu não sou bolsonarista, eu vou lá defender o Bolsonaro? Não. Eu escrevi hoje e ontem o meu depoimento. Estou aqui na fase de revisão. E do que eu vou falar? Eu vou falar de todas as violações de liberdade de expressão, que eu me lembrar, ocorridas no Brasil. Além do meu depoimento, vai ter o depoimento da Ludmilla por escrito, vai ter o depoimento do Alan dos Santos por escrito, contando o caso dele, vai ter o depoimento do Rodrigo Constantino por escrito, vai ter o depoimento dos advogados da ASFAV, os familiares do 8 de janeiro, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, escrito. Eu convidei o Monark para ele apresentar o caso dele também por escrito, ele não quis, preferiu ficar aqui cuidando dos gatos dele, sei lá o que o Monark gosta de fazer. É o jeito dele mesmo, sei lá. Aí tem muita diferença de personalidade. Eu abri a possibilidade, sugeri que o presidente Bolsonaro, ele também faça um depoimento por escrito, ou ele ou o Eduardo Bolsonaro, citando a perseguição que o Bolsonaro sofreu. Mas eu não. Eu não vou falar, não é isso que eu vou fazer. Todos esses depoimentos, é importante que vocês saibam, eles ficam registrados nos Congressional Records, mesmo os depoimentos falados, mesmo os depoimentos escritos. Vira tudo documento público registrado nos anais do Congresso dos Estados Unidos. E isso abre caminho para várias outras medidas. Eu vou dizer a vocês, vou antecipar o que eu peço ao Congresso dos Estados Unidos. Eu conto a minha história, a história da minha família, eu conto o que eu sofri, quem eu era, o que aconteceu comigo. Eu aviso que nunca fui notificado até hoje das investigações ou do que quer que seja, das medidas contra mim. Eu falo como todo mundo que questionou o sistema eleitoral brasileiro sofreu. Eu conto o caso, rapidamente, de outras pessoas censuradas, como essas que eu citei aqui, eu menciono elas. Deputados também, senadores. Falo do caso do senador Marcos Duval, que está sem as redes sociais há muito tempo. Falo do que aconteceu com a Carla Zambelli, com o Nicolas, com o Gustavo Gaia. Conto, inclusive, como o governo Biden foi mentor ideológico e depois enabler, né? Permissor para que o Alexandre se tornasse esse tirano. Digo quais são as leis nacionais e internacionais que estão sendo violadas. Eu explico o problema de jurisdição e a violação das minhas prerrogativas como residente dos Estados Unidos. E eu termino fazendo alguns pedidos. O que diz o meu rascunho? Eu finalizo assim.
O Congresso dos Estados Unidos tem enormes poderes nessa direção. E eu peço que os senhores os usem. O primeiro desses poderes é garantir que o regime Moraes-Lula deixe de operar nas sombras. O Brasil precisa ser tema de audiências frequentes e o Congresso dos Estados Unidos deve continuar utilizando seus poderes para trazer luz aos fatos ocorridos no Brasil, a exemplo do que fez o Comitê Judiciário. Visitem o Brasil. Eu falo em nome dos congressistas aqui presentes, que estarão presentes lá na hora, que os senhores são bem-vindos no nosso parlamento e que a mera presença de vocês no Brasil trará maior visibilidade ao que vem acontecendo. Olha a pista aí dos próximos passos. Como diz a Bíblia em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Segundo, o Congresso dos Estados Unidos pode exercer o seu poder de oversight, supervisão, talvez no nome em português, eu estou traduzindo do inglês para o português aqui para vocês enquanto eu falo, contra as atuais políticas do Executivo, que prejudicam não apenas as liberdades no Brasil, como também os interesses globais norte-americanos. Terceiro, o Congresso dos Estados Unidos tem o poder de reter fundos e recursos, não só os destinados ao Brasil, como também os destinados a organizações internacionais, como a OAS, no caso a OEA para a gente no Brasil, que se eximem dos seus papéis. E, finalmente, o Congresso dos Estados Unidos tem o poder de produzir legislação, impondo duras sanções ao governo brasileiro e a agentes públicos e privados brasileiros e privados, Rede Globo, que violem direitos e liberdades fundamentais. É o que vos suplico em nome de milhões de brasileiros. Deus abençoe a América e Deus abençoe o Brasil. E é uma responsabilidade imensa, porque eu sou o único brasileiro falando. Eu já disse a vocês, eu não sei se teve outro brasileiro que tenha feito, que tenha já tido o privilégio de testemunhar no Congresso. Eu conto a história da minha família, de como meu bisavô lutou contra a ditadura Vargas, meu avô lutou contra uma ditadura comunista no Brasil e devolveu o país pacificamente aos civis. E como essa luta pela liberdade, ela é geracional. E eu acho essa uma tremenda de uma responsabilidade. Uma tremenda de responsabilidade, porque eu não vou lá como Paulo Figueiredo. Essa não é uma glória minha. Eu vou lá como você. Eu vou lá como o João Paulo Oliveira, como o Marco Silva, como o Eronil de Barros Aragão, como o Yuri, como o Felisberto Ferreira, como a Maria Zeila Zanuzzi, como a Shirley Pereira Santos, como a Kelly Alves. Eu vou lá como o seu João, como a Dona Maria. Tô parecendo o José Serra, né? Como todo mundo, José Serra Comedor, lembra do José Serra Comedor? Mas eu vou lá representando vocês. Eu sou você. Não tem nenhum ganho pessoal nisso para mim. Pelo contrário, só tem custo, só tem bloqueio, eu só me ferro. Eu só tomo na tarraqueta. Mas tudo bem. Tudo bem. Quando eu peço a vocês para se tornarem meus apoiadores, não é porque eu não quero prosperar, não. Eu quero muito. Mas antes de prosperar, eu tenho que parar de me ferrar. E só é possível todo esse trabalho graças aos que me apoiam. E é por isso que eu faço um apelo. Para que você se torne meu apoiador. Infelizmente, o pessoal não faz por onde. Vocês me veem aqui todos os programas falando, poxa, torne-se meu apoiador, torne-se meu apoiador. E é um número baixo de pessoas que apoiam. Realmente somos poucos, gente. Somos poucas pessoas. Tem 16 mil pessoas nos assistindo agora. Você vai ver qual vai ser o percentual que vai nos apoiar? É muito baixo. Não chega a 1% do programa hoje.
Eu não vou receber 150 apoios hoje. Não vou. Mas aqueles que sentem que valem a pena, não se importa com o próximo, faz você a sua parte. Aqueles que se sentem que gostam do Paulo Figueiredo Show, do meu trabalho jornalístico, das minhas opiniões, que gostam do que eu estou fazendo aí, como diz ela, como ativista. Essas pessoas, elas têm duas formas de me apoiar. Elas podem se tornar meus apoiadores e apoiam meu trabalho, tem artigos exclusivos, textos lives exclusivos. Muita gente fala, poxa, Paulo, antigamente você fazia muito mais conteúdo exclusivo. Eu falo assim, eu não estou fazendo por dois motivos. Primeiro, porque como fecharam Locals, eu tenho que criar um jeito de fazer transmissão de vídeo exclusiva, e eu ainda não encontrei essa forma. Os artigos a gente tem feito, mas os vídeos a gente não conseguiu. E você tem a dificuldade de que para produzir conteúdo exclusivo eu preciso ter tempo. E eu tô indo a Washington a cada 15 dias, trabalhando o dia inteiro em coisas que não me geram absolutamente nada, e aí eu tenho que escolher, ou eu faço essas coisas ou eu gero artigo exclusivo. Então eu acabo fazendo mais essas coisas, mas quero voltar em breve a fazer artigo exclusivo. E aí você tem desconto de 50% dos meus cursos, e aí é uma beleza, porque eu vou lançar o Fim da América agora na semana que vem, e você vai ter 50% de desconto, que já paga o seu apoio por, sei lá, mais de um ano. Com um pouco mais de $5 por mês, o link tá aqui na descrição, para você usar um cupom, você se torna meu apoiador. Agora, se você, pouco mais de $5 por mês, agora, se você está bem de vida, e isso tem sido uma coisa mais importante, eu quero te propor um negócio diferente. Eu quero te propor que você não seja meu apoiador, mas seja o meu patrono Gold. Esse é o pessoal que está conversando comigo, discutindo, sugerindo o que eu falo na audiência, o que eu não falo, sugerindo pauta para programa, discutindo, a gente troca ideias, etc. A gente tem um grupo de WhatsApp só de patrono Gold, onde o nível da discussão é gigantesco. Você pensa, às vezes você fala assim, eu não tenho com quem discutir as coisas. Agora você tem, você acha pessoas que o cara que está disposto a dar $50 por mês ou $500 por ano para apoiar um cara que fala de política, esse cara, ele é um interessado em política e dois bem-sucedido. Então esse cara tá bem. Esse é o cara que eu quero que ele me abasteça intelectualmente. Então a melhor coisa que eu fiz foi esse negócio do Patrono Gold. E a gente tem uma reunião mensal de Zoom entre os apoiadores. E é muito legal. Porque aí os apoiadores falam, respondem, a gente vai trocando ideia. Então, o link tá aqui na descrição. Você pode me apoiar, o link tá aqui na descrição. Aqueles que o coração tocar, apoiem. Não é moleza. Como eu disse, eu quero parar de me ferrar primeiro antes e depois prosperar, mas primeiro preciso parar de me ferrar. Agradeço a esse apoio.